Estamos nos preparando para mais uma live no nosso bate-papo saudável e informação de hoje. Nós vamos falar de relacionamento, desistir ou cuidar. Mas enquanto nós aguardamos a convidada aqui, que é a Kellen Domingues, eu quero aproveitar a oportunidade para comunicar que já está desde a tarde todo o trabalho de divulgação de um novo curso que eu começo em novembro. Serão 4 encontros, às segundas-feiras, de 2 horas cada um. E vai ser bastante importante também tratando o tema relacionamento. Então, participem, inscrevam-se, divulguem, vai ser bastante importante. E nada como receber a Kellen para falar do tema hoje. Então, relacionamento, desistir ou cuidar. A Kellen Domingues, ela é psicanalista clínica integrativa, ela é uma especialista em acesso direto ao inconsciente, ela trata com muita propriedade de terapia de casal e sexualidade feminina. Então, a Kellen já conheço há bastante tempo, nós fomos sócios, é uma pessoa queridíssima e hoje ela está em Portugal. Ela mora com a família desde o começo desse ano em Portugal, e para ela não deixa de ser um certo sacrifício, porque lá já são 11 horas da noite. Mas ela ainda assim falou, não, será um prazer participar. E ela já vai entrar aí, né? Já está solicitando. Então, Kellen, ao nosso bate-papo. Vamos lá. Hoje também fazendo de um lugar diferente, pela primeira vez não estou fazendo de onde eu fiz todas as máscaras na minha casa. Hoje eu estou na minha clínica em Campinas. Boa noite, Kellen. Tudo bem? Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa noite a todos. Que bom te receber, né? Algumas pessoas já conhecidas vão entrar aí. Um deles é o Lauro, né? Que saudades do Lauro, há quanto tempo nós não nos vemos. Foi da nossa turma. Então vamos lá. Pessoal, antes que a Kellen comece a falar aqui, eu quero só dizer que é um prazer recebê-la. Kellen, e nós somos colegas de turma de psicanálise e fomos sócios. Chato falar fomos, né? Mas, enfim, antes dessa mudança da Kellen para Portugal com a família, nós estivemos pelo menos 5 anos juntos aqui na nossa clínica em Campinas. E hoje eu estou fazendo daqui, Kellen. Estou fazendo, sempre as lives são feitas lá de casa. Hoje eu estou em Campinas, né, que eu voltei a atender aqui. Então hoje eu estou falando daqui, né, Que do legal, que alegria, consultório, né? né? É muito, eu estou Eu feliz. agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui com você e com todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Sempre um prazer. Mas, Kellen, eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar, que eu vou aproveitar o tema de hoje, né? O relacionamento, né? Desistir ou cuidar. Então vamos lá, cada um vai tirar suas conclusões depois. Mas eu aproveitei e falei que eu lancei hoje, né, um curso de relacionamento, agora para o mês de novembro. Então aproveito para fazer já a divulgação aí, né? Mas então vamos lá. Relacionamento. Você sempre foi uma pessoa ligada a esse tema e sempre trabalhando com ele. Me lembro de você atendendo casais e assim por diante. Assim, vamos lá. Quais são os desafios de um bom relacionamento? Vamos lá. Primeiro eu gostaria, né, já que você falou que eu sempre dei ênfase, né, para esses casos, eu gostaria de comentar um pouquinho o porquê. Porque recebendo as pessoas em consultório, eu percebi sempre ser o motivo de os maiores motivos de levar essas pessoas para o consultório, né? Estarem sofrendo em suas relações. Ou era o relacionamento ou o trabalho.
ou o relacionamento afetivo, ou o trabalho, né? São os principais pontos aí de sofrimento das pessoas. E acabei me interessando mais por estudar e desenvolver competências para cuidar de casos cujos conflitos são no relacionamento afetivo. Bom, e agora que você me perguntou, né, os principais desafios de um bom relacionamento. Bom, acho que quando você faz... Existe bom relacionamento, Karen? Existem bons relacionamentos? Ah. Existem bons. Não existem os contos de fada, né? Não existem o mundo perfeito. Isso não existe, mas bons relacionamentos existem sim. Tem pessoas que intuitivamente, né, ou buscaram recursos, mas que vivem muito bem, sim, em suas relações. Bom, então vamos lá. Acho que quando você me pergunta os desafios, né, quem está nos assistindo pode começar aí a erguer a mão e falando de si próprio, né? E aí começam a falar, se eu tivesse mais tempo disponível, ou uma situação financeira mais tranquila, melhor, mais ajuda com meus filhos, que são pequenos, né? Ou até uma sexualidade melhor. Sim, são desafios aí que a gente trabalha também em consultório, mas não são os principais desafios. Eu diria para você que os principais desafios para um bom relacionamento é a comunicação, o comprometimento e a empatia. E são pontos que estão bastante falhos nos relacionamentos. Está muito falha a comunicação, o comprometimento e a empatia nos relacionamentos atuais. Por quê? Olha, eu vejo que as pessoas estão muito centradas no eu. E são muito orientadas atualmente a se proteger, a se defender. Coisas que são importantes, você concorda? Nós devemos nos proteger, nos defender, sempre. Mas isso está excessivo. Isso está sendo levado para dentro do relacionamento de maneira excessiva. E eu me protejo, e eu me defendo. E é isso que eu ofereço ao outro. E não ofereço, não contribuo com o que eu tenho de melhor. E tudo que eu contribuo é o que eu gero de abundância. E o que eu estou gerando de abundância? A defesa, a autoproteção, né? E deixo de contribuir com o que eu tenho de melhor para o outro. E eu não estou atenta, né, à comunicação, porque muitas vezes eu tenho um projeto de vida, sonhos, e tá tudo aqui dentro. E depois eu cobro do outro aquilo que está só aqui dentro, né? Então essa comunicação é importante. Estabelecer as regras do jogo antes de cobrá-las, né? Antes de pedi-las, que cobrar nem é um termo interessante aqui, né? São pedidos. Mas eu tenho que comunicar essas regras que eu gostaria de estabelecer, porque eu gostaria de atingir um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, né? Para depois, então, fazer os ajustes lá na frente. Mas a pessoa não sabe, a outra pessoa não sabe desses planos, desses sonhos, essas expectativas que eu tenho em relação ao relacionamento. Então, a comunicação, ela é muito importante e não vem acontecendo. O comprometimento, né? O comprometimento é eu querer fazer aquilo dar certo. Se eu me levanto de manhã e falo assim, vou lá para o meu trabalho, vamos ver se vai
rolar alguma coisa. É assim que a gente vai para o nosso trabalho? Não é, né? Ah, eu Só vou está jogar um comprometido. futebol. Tem que ser comprometido, né? Eu vou jogar futebol. Ah, vou entrar aqui no campo, vamos ver como é que vai ser. Se der certo, eu corro para um lado, se não der, eu corro para o outro, né? Não é assim que funciona. É importante o comprometer-se, o querer ser um participante ativo na vida da outra pessoa. E a empatia, né? Eu observar essa outra pessoa. Eu perceber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que a deixa triste. Perguntar, né? Se colocar à disposição de ouvir. Então, são itens importantes. Você veja que se esses itens, esses comportamentos acontecerem, os demais podem ser resolvidos. A gente ajusta as questões financeiras, a gente ajusta as questões da vida profissional de cada um, a gente administra tudo isso. A gente administra as questões com os filhos, a questão da disponibilidade de tempo, a gente administra. Mas para administrar tudo isso, eu tenho que estar comprometida, querendo que aquilo dê certo. Eu tenho que me comunicar adequadamente para que cada um entenda o seu papel ali, né? Dê a sua opinião. Então, tudo Agora, isso Kelly, é importante. Diga. agora, Kelly, legal, comunicar, né? Comprometer-se, mas assim, talvez o grande tempero da história seja a empatia. Porque, Kelly, a questão do comprometimento, se eu tenho uma visão, né, eu vou compartilhar, ver o que você acha. Se eu tenho uma visão muito centrada em mim, né? Aquele assim, é o eu preciso ser servido, né? O que nós chamamos o oposto, que é o egocentrismo, né? Uhum. O egocêntrico. Assim, é possível estabelecer uma boa comunicação e se comprometer de fato se eu não consigo enxergar além de mim? Então, é um tempero importante a empatia? Sim. Eu acho que aqui não tem nenhuma hierarquia, né? Eu acho que esses três itens são importantes igualmente. Porque se eu estou muito egocêntrico, o meu comprometimento é só comigo. Aí as minhas coisas dão certo. E eu tô cuidando só da minha vida. Não estou cuidando do relacionamento. Eu cuido do relacionamento só naquilo que me convém. Porque, na verdade, eu estou cuidando de mim. Então, a empatia é um fator muito importante. Mas não adianta eu ser empático, saber, conhecer e não me comprometer em mudar, em melhorar aquela situação. Eu tenho que ter esse empenho, eu tenho que ter essa força de vontade. Entendi. Agora, então vamos lá. As pessoas têm, de uma forma geral, pela tua experiência, pelo que você tem visto, as pessoas têm vivido dessa forma, né? Ou como é que elas de fato estão vivendo? Se elas têm vivido com a comunicação eficaz, com comprometimento e com empatia, não, Sim? é a minoria. Não tem vivido. Não, é a minoria. É por isso tanto sofrimento, né? E não tem vivido assim, por conta dessa orientação exagerada no proteger-se, no defender-se, no cuidar de si próprio, né? E o egocentrismo, né? Numa dessas, o egocentrismo. Então, eu cuido de mim. Não tenho vivido essa relação. Então, a gente está numa relação, mas com caminhos diferentes. Porque cada um está cuidando do seu caminho. Entendo. Então, não. Agora, pensando então ainda no que você está falando, quer dizer, então uma minoria tem conseguido
atingir essas metas de ter uma boa comunicação, compromisso, empatia. Então, como é que as pessoas estão vivendo? Elas vamos vivendo? Vai empurrando com a barriga? Como é que é isso? Porque tem outros fatores na vida que vão satisfazendo, né? Então eu faço de conta que eu não tenho esse problema. Eu cuido da minha vida profissional, me entrego a isso e estou bem, estou vivendo bem, né? Outra coisa que as pessoas fazem muito é investir no lazer e pronto, assim a gente fica bem. Então vamos programar uma viagem e a gente fica bem. Vamos sair com alguns amigos e a gente fica bem. Bebida, né? Hoje eu vejo muito aumento do consumo da bebida alcoólica, porque assim a gente fica bem, né? É aquela coisa, vamos dar uma relaxadinha, mas a gente não cuida do que tem que cuidar, porque acha que isso é complicado demais, não tem jeito, mas tem. Então as pessoas se distraem com outras coisas e não enfrentam a sua real situação, que é a falta de comunicação eficaz, essa falta de conexão que um poderia ter com o outro, e a empatia. Eu me distraio com outras coisas, o que ficou mais complicado agora na quarentena, né, na pandemia, essa distração com outras coisas. Fala um pouquinho mais disso, Kelly. Então, desse período. A gente percebe, tem dados estatísticos, né, com aumento de separações durante o período da pandemia. E a gente tem esses dados do que foi formalizado, né, um aumento talvez de 50% aí do que foi formalizado, ou seja, foi dada entrada num pedido de divórcio. Agora, as separações que ainda não foram formalizadas, nós nem sabemos esse número, porque as pessoas não aguentaram, né? Ficar ali naquele convívio excessivo, com a sua questão ali à vista, e chegaram, né, à conclusão de falar, não, a gente não tem jeito. Mas tem jeito. Tem que cuidar. Tem que ver aonde está o conflito. Qual é o real conflito? Que às vezes eu acho que é falta de tempo, mas talvez não seja. Esteja ali na comunicação, no comprometimento, na empatia. Depois eu resolvo a falta de tempo. Depois eu resolvo a questão da minha vida corrida. Né? E resolvo até com facilidade. Porque daí eu estou mais preparado para isso. Quer dizer que, Kelly, vamos lá, nós temos uma experiência, nós temos um outro lado, uma outra visão, que não nos torna melhores do que ninguém, não é nesse sentido, mas que nos permite, felizmente, nos permite ver alguma coisa além do que está saltando aos olhos muitas vezes. E assim, vivermos em desarmonia, vivermos infelizes, mas continuarmos num relacionamento, né? Continuarmos seguindo em frente com isso, curiosamente, é comum. Kellen, o que nos leva a permanecer nessa infelicidade? Mas mais do que isso, a minha pergunta, não é só o viver na infelicidade, é não conseguir vencer a inércia de fazer alguma coisa, então, para sair daquela infelicidade. Não, eu continuo infeliz e não me movo. Parece aquela historinha, né, comum, antiga, né, do que você bota o sapo na panela com a água e começa a esquentar a água, ele morre. Mas se você jogá-lo quando a água já está quente, ele pula dela, ele reage. Vamos lá, por que a gente está morrendo cozido aí? Por que nós levamos a infelicidade à frente? Porque eu tenho que primeiro admitir que nós temos um problema, né? E eu não quero admitir. As pessoas não querem admitir perante a sociedade
que tem dificuldade de cuidar do seu relacionamento. Então, a gente mantém a aparência de que está tudo bem. E permaneço por muito tempo responsabilizando o outro da nossa infelicidade. Então, eu responsabilizo o outro e não admito que esse problema, essa questão é nossa. Daí eu tenho um problema. E vou buscar ajuda? Eu tenho que ter humildade para buscar ajuda. Eu não quero, né? Eu sou adulto, eu sei muito bem cuidar do meu namoro, do meu casamento, né? Eu não quero admitir isso para a sociedade. Então, não pulo dessa água, né? Em busca de uma solução. Muitas vezes eu vou pular na hora que eu quero buscar a solução, buscar recursos para solucionar, talvez seja mais complicado, né? Eu tenho que admitir que eu não fui capaz por mim próprio, né? Não precisei de ajuda, né? É o orgulho. É o orgulho. E principalmente com relação aos homens, né? Geralmente são as mulheres que dão o primeiro passo para a terapia de casal. Os homens se mantêm mais orgulhosos, dizendo não precisava disso, porque eu sei a solução. Né? Então existe um orgulho muito forte ainda. O que melhorou bastante durante a pandemia, porque daí os atendimentos necessariamente passaram a ser online. Então já houve uma aceitação um pouco maior. Eu não tinha que me deslocar até uma clínica, até um consultório. Então, eu estou, né, no conforto da minha casa ou do meu trabalho, e dali eu escuto o que o terapeuta tem a dizer, falo, e aos poucos eu vou tomando contato com esse trabalho e me inteirando, me abrindo, me dispondo a absorver o que tem de diferente e que pode sim me ajudar. Entendi. Agora, Kelly, entrando numa questão um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um livro que eu sempre recomendo muito, né? Aliás, dois aqui, dentre vários que há, mas são pelo menos os dois que eu li, né? Que eu acho muito interessantes e que retratam uma questão importante, né? Por exemplo, um deles é o Mulheres que Amam Demais, e um outro que eu li chamado também, na mesma linha, né? Chamado Amores que Matam, né? Kellen, as pessoas vivem dentro de relações, porque a gente está falando aqui de uma, vamos lá, de uma relação onde há uma falta de uma comunicação deficiente, um comprometimento deficiente, uma falta de empatia, tal. Mas agora eu queria entrar mais a fundo assim. E essas relações destruidoras, Kellen? O que força é essa que mantém pessoas em relações destruidoras? Olha, aí já são questões de terapias individuais, né? Por que a pessoa se impõe a aquele comportamento do outro, né? E são questões diversas de terapia individual, né? Não sei o que registro que a pessoa traz disso desde a sua infância, por exemplo, né? Que culpa é essa que eu preciso dessa punição? Mas são questões individuais diversas mesmo, né? Que envolvem culpa, que envolvem história familiar. Tá. Quer dizer, uma história familiar, né? De alguém que esteve num lar bastante desarmonioso, disfuncional, regado à agressividade. Você percebe essas pessoas tendo uma tendência maior a reproduzir
esse cenário na sua vida Sim, já sim, adulta com as famílias? sim. Existe uma grande tendência em repetir esses modelos, né? Das suas vivências, da sua vivência anterior. Por quê? Né? Como nós sabemos, a necessidade de resolver esse conflito está dentro dessa pessoa há muito tempo. E ela vai buscar repetir inconscientemente, porque ela precisa resolver aquilo. Né? Então, sim, as pessoas reproduzem, repetem o mesmo padrão. Todos não, mas existe uma grande maioria. Perfeito. E assim, mas é algo que, pelo que eu percebo, pelo menos, né? É algo que quando você traz à tona, é comum que haja uma dificuldade em reconhecer aquilo ali. Porque na nossa linguagem aqui, nós falamos de padrões que são inconscientes. E a gente, como a gente não tem, fazendo um trocadilho, como a gente não tem a consciência da Uhum. inconsciência, né, nós não sabemos que somos influenciados por esses padrões que estão inconscientes e quando nós trazemos à tona, por exemplo, dentro de um consultório, né, as pessoas às vezes têm dificuldade, na minha experiência, pelo menos eu vejo que alguns têm dificuldades em aceitar aquele, não, eu não é isso, não, imagina que eu repito. Como é que é a tua experiência nisso, Kelly? Essa aceitação das pessoas, essa capacidade de enxergar. Ele não tem essa capacidade de enxergar, porque, aliás, era tudo que a pessoa não queria, né? Conscientemente viver isso de novo, né? Ela teve a experiência, era tudo que ela não queria. Mas quando a gente demonstra a necessidade que a pessoa tem de resolver uma situação dessa. A tristeza que ela carrega desde quando ela vivia aquilo e por isso ela quer resolver. Aquilo ainda está vivo dentro dela. E como resolver, né? Separe, pronto? Nem sempre. O fato dela tomar consciência dessa questão anterior, né? E se harmonizar com isso, ela já começa a lidar com a sua relação de uma maneira diferente. Ela já se porta de maneira diferente. E as coisas não precisam mais acontecer daquela forma. Eu não estou falando aqui de violência, agressões físicas, né? Isso nem é tratado em terapia de casal. Estou falando de padrões destrutivos, né? Frustrantes, que se repetem, mas não chega a ser violência física. Querem, você acha, e é uma opinião muito pessoal, mas se você quiser compartilhar, você acha que um casal que chega a uma situação de agressão física, é possível reconstruir uma relação que possa vir a se tornar boa? Eu Olha, digo isso também, possível é. sabe por quê? Porque às vezes a gente está no consultório, principalmente em terapia de casal, às vezes é aquilo assim, é claro que nós temos uma opinião pessoal que não é expressa ali por respeito ao outro, né? No caso, aos outros, né? Mas às vezes nós olhamos para determinadas relações e falamos assim, meu Deus do céu, precisa de um milagre aí para Hum. resgatar isso, né? Mas, enfim, a gente trabalha e ajuda as pessoas a desenvolverem alguma capacidade. Mas você acha que é possível, nessa situação que eu lhe disse aí, tornar essa relação novamente uma boa relação? Olha, como você disse, nossa, só um milagre, né? Mas um milagre pode acontecer. Quem somos nós para dizer que não, né? Então, apesar de ter uma opinião pessoal, uma suspeita, ou até um palpite em função da experiência que a gente já tem, né, de outros atendimentos, a gente não deixa de se empenhar para que tudo dê certo, sim, porque é possível.
né? Agora, o desgaste é grande, né? O desgaste do lado que sofreu mais é muito grande. Então, vai depender da disposição dessa pessoa, da capacidade dessa pessoa em se reestruturar com relação ao relacionamento, né? É possível? É. Mas depende da disposição e da reestruturação desse lado que sofreu mais. E geralmente não são tratados em terapia de casal, né? Essa pessoa que impôs mais sofrimento tem que ser tratada em terapia individual, que são questões profundas dele, né? Dessa pessoa. Entendi. Agora, eu estava conversando, Keren, com uma pessoa... Mas o meu sonho, só interrompendo um pouquinho, o meu sonho é que as pessoas procurem a terapia um pouquinho antes desse ponto, né? Para que chegar nesse ponto, né? Esse é o nosso sonho. É verdade. E é curioso, porque realmente eu tenho a mesma sensação. Às vezes eu penso assim, puxa, por que eles não vieram um pouco antes? Porque eles vieram agora num ponto, né, em que aquele assim, às vezes muito pouco há se fazer. Eu até, por exemplo, mantendo evidentemente a ética aqui do nosso sigilo, mas o último casal que eu tratei foi uma coisa recente. Foi interessante porque eles iniciaram no primeiro dia da terapia, né? Um bate-papo para nós nos conhecermos primeiro. Eu tenho por prática isso, né? Vamos marcar uma primeira sessão para nos conhecermos. Se nós vamos fazer uma terapia, é outra história. Mas foi tão curioso, porque ele se mostrou interessado no processo e tudo mais, e ela também. Mas ela fez questão de deixar claro, naquele primeiro encontro, que assim, olha, eu estou participando, eu vou participar para um crescimento pessoal meu. Porque, assim, eu não tenho a menor intenção de manter esse relacionamento. Eu falei, bom, o que eu faço agora, né? Qual é o meu papel nessa história? Então, é curioso como, às vezes, eles chegam... Eu pensei isso, né? Puxa, por que eles não vieram um pouco antes, né, de chegar nesse ponto aí, né? Mas, enfim. Ontem, Kellen, eu conversava com uma pessoa bem mais jovem, né? Não que nós não sejamos, né? Mas ela era bem mais jovem, né? E eu achei interessante porque nós estávamos falando justamente de relacionamento e nós fomos conversando e ela foi me explicando, porque são dúvidas que eu tenho. Falando aquela coisa de gente saudosa, na minha época, assim, ou você não namorava, não tinha o intermediário, era uma coisa, né? E aí, ficamos estudando ali, eu entendendo, os diferentes níveis do ficar, né? E aí, eu vou te colocar numa saia justa aqui sobre esse assunto, porque assim, primeiro, o ficar, para mim, ele dá uma impressão, eu não estou tecendo um julgamento, ele me dá a impressão, o ficar, de que é uma coisa do tipo, olha, ouviu, mas o ficar me passa essa ideia, né, de que assim, o que você citou ali da comunicação, do comprometimento, não, eu não quero esse comprometimento, eu não quero ter compromisso. Portanto, o ficar é uma coisa assim, um atenuante. Então, nós estamos, porém, sem compromisso. Então, eu queria de colocar essa questão para que você batesse um papo aqui conosco, falando um pouco dessa coisa do compromisso nessas relações onde a gente só fica, a gente não namora, não oficializa de fato um namoro, porque hoje me parece que ele caracteriza, aí sim, um compromisso, e é sério, eu não posso ficar com mais ninguém. Tem que haver, inclusive, uma fidelidade nessa história, né? Que talvez não seja muito desejável. Então, essa é uma questão. Queria que você comentasse um pouquinho
agora que nós já passamos, só para a gente se manter aqui alinhados, nós já estamos a 35 minutos, né, para não sermos pegos de surpresa. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre essa questão, Kellen. O que isso atenua? Isso não sei se acontece para os adultos também ou só para os adolescentes. Acontece entre os adultos, né? E não tem relacionamento, porque sem o comprometer-se, não há um relacionamento efetivo. A gente se encontra a hora que dá. Mas eu não posso contar com você, nem você contar comigo. É ilusório, né? A gente sai junto, a gente às vezes se apresenta junto em algum lugar, mas é uma situação superficial. É uma relação superficial. Não existe o relacionamento mesmo. Por isso que as pessoas, às vezes, não se sentem completas, porque não se doaram onde deveriam se doar, né? Não recebem do outro de forma que deveria receber. Então, não estou mesmo satisfeita, não estou completa, porque eu estou vivendo na superficialidade. Tudo bem, entendi. Se isso tá bom, né? Eu acho que entre os adolescentes, às vezes, isso tá bom, né? Mas à medida que você vai ficando mais velho, talvez você fique mais exigente, você queira mais qualidade, né? E não existe essa qualidade. Exatamente. Então, vamos lá. Uma opinião também uma outra saia justa para te colocar é aquela assim. O que pode significar hoje nós não termos, ou nós temos tantas pessoas que só vão morar juntas, mas não efetivamente se casam, como nos padrões antigos, né? Que assim, eu vou morar porque eu me casei, né? Uhum. Vamos lá. Hoje muitas pessoas só vão morar juntas. O que você fala sobre isso, Pedro? Eu digo que é a resistência a não se comprometer. Não querem se comprometer, não estão mergulhando, não estão assumindo aquilo para si. E é complicado aquilo dar certo, né? Porque você não está comprometido. É diferente de quando a gente vê um casal que só foi morar junto, sei lá, por circunstâncias não oficializaram, né? Ou num cartório, ou no religioso, mas que, sei lá, são de religiões diferentes, ou já foram casados antes e ainda não regularizaram os papéis, mas assumiram aquela relação, se comprometeram. Essa dá certo, né? Eu não estou dizendo que tem que ter um documento para dar certo, estou dizendo que tem que ter o comprometimento. E geralmente quem fala, não, só vamos morar junto. Não, negócio de casar, não, vamos só morar junto. Não está acontecendo o comprometimento. Então, dificilmente evolui, né? Quer dizer, tem medo aí nessa história presente, né? Tem medo. Eu tô com um pezinho lá e um pezinho cá. Qualquer coisa eu volto para trás. Então tem o receio. Agora, vamos lá. Se a gente pensar, então, usando isso que você está falando, assim, eu usar a imagem assim, de um belo lago na minha frente, uma água muito cristalina, uma cachoeira, um lugar muito... Por que eu não mergulho? Por que eu me contento? E quais as consequências de só molhar o pé ao invés de mergulhar nessa relação? Eu não mergulho para não me comprometer. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Eu não tomo uma decisão, né? As pessoas têm dificuldade de tomar decisões hoje em dia. Quer muito atribuir responsabilidade para outros, mas tomar a decisão e falar, bom, fui eu, é assim que eu quis, é assim que eu quero e vai dar certo, né? Ou, se não deu, foi eu que errei. As pessoas têm essa dificuldade de tomar decisões, dizer, sou eu que quero assim. Então, eu não mergulho, eu não me comprometo, porque qualquer coisa eu volto para trás. E quais as consequências, né? Pensando num relacionamento aí mais longo.
a frustração, porque eu não vivi tudo que eu tinha que viver. Eu vivi superficialmente, né? E às vezes isso acaba e eu me entristeço da outra pessoa ir embora. E já foi, né? Então existe muita frustração, existe tristeza, existe culpa, porque eu poderia ter oferecido o meu melhor e não ofereci. Ofereci defesa e autoproteção, né? Não ofereci o que eu tenho de melhor para o outro. E inconscientemente isso gera culpa. Mais uma consequência, né? Aquele cansaço, aquela perda de energia. E se eu já tenho filhos, né, eu acabo passando uma mensagem negativa para os filhos com relação ao casamento, com relação ao relacionamento. De que isso não dá certo, que isso não funciona mais, né? Eu acabo passando essa mensagem negativa para os filhos. E não é assim, né? Outras pessoas podem ter histórias diferentes. E passo talvez a mensagem ilusória de que a liberdade eterna é a felicidade. Só que nós somos seres de relação, né? Se não for a relação ali afetiva, eu vou ter que cuidar de uma relação com outra pessoa, né? Seja com amigo, seja com mãe, com pai, com o próprio filho que já tem. Nós somos seres de relação. A gente tem laços com pessoas. Não adianta. Você foge por um tempo, mas uma hora você se depara com a sua relação que você tem que cuidar. Então, as consequências, a meu ver, são essas: frustração, tristeza, culpa e mensagem negativa para os filhos, se caso houver, né? E aí você vai para um próximo relacionamento com sonhos de ser totalmente o oposto. Mas você está carregando, né, todas essas consequências com você. E geralmente você vai mais defendida ainda, mais com a intenção de se proteger. Entendi. Kellen, as pessoas têm medo, então, de se expor, né? Nos relacionamentos, eu creio que o aspecto comunicação, ele passe, inclusive, pelo contar. Eu vejo pessoas que, assim, que parece que quando nós entramos numa relação, é quase obrigatório que nós não tenhamos história. Então, eu, por exemplo, eu vivo um casamento que, para mim, é muito satisfatório, é feliz, em que existe amor ali, é uma coisa gostosa, mas eu tenho passado. Eu tive um outro, Sim. né? Eu tive um outro. Ela teve outros, não teve um casamento, como é o meu caso, mas teve outros relacionamentos e tal. E parece que a gente não está preparado para ouvir o fato de que o outro tem história, que o outro teve outras relações. Faz sentido isso, Karen? Por isso a gente também não se expõe tanto? Sim, é o egocentrismo, né? Teria que ser tudo em função de mim e por mim. Você não tem vida sem ser em função de mim ou por mim, né? A sua vida anterior, a gente faz de conta que não existe, mas existe, né? Seria muito bom ter essa liberdade de falar sobre isso, né? Você, se teve filhos, inclusive, do outro casamento, vamos ter que falar sobre isso, vamos ter que conviver com essa família diferente, né? E agregar, e fazer disso coisas positivas. Não dá para fazer de conta que o seu marido ou que a sua mulher não foi casado e não tem esses outros filhos. Tem. Né? E nós precisamos falar disso porque faz parte da vida do meu marido ou da minha mulher.
Porque Entendi. senão eu fico no egocentrismo e aí falta a empatia no relacionamento. Ok. Será que isso daí é o medo é o medo da rejeição, Kelly? Se eu falo para o outro que eu tive um outro relacionamento, não é óbvio que eu tive, né? Mas se eu conto para o outro de um outro relacionamento, eu tenho, será que é um medo da rejeição? Ele não vai mais me querer, ela não vai mais me querer. Não, talvez eu tenha um pouco de medo de não ter a aprovação, né? De acordo com conforme foi essa vivência anterior, né? Talvez eu não estou harmonizado com isso e tenho o medo, né, a insegurança de que o outro não me aprove, né? Me critique, me julgue por conta disso. Então, eu evito de falar. Mas o que a gente vê mais é que o outro não quer saber da sua vida, né? Quer Porque ele dizer, não quer ter contato, ele quer que seja perfeito do atual para agora. E não quer ter contato com o seu passado, com a sua história, né? Faz de conta que não existe. Mas existe, e se eu estou nesse relacionamento, eu preciso respeitar essa pessoa com a sua história. entendi. Kelly, passando agora, já faltando 14 minutos aqui, eu queria que você me falasse de um tema que eu sei que você gosta, né? Que é aquela assim, bom, estamos falando das dificuldades e tal. Vamos falar um pouco de soluções, vamos falar um pouco de esperança aqui, né? Uhum. Eu sei que você gosta muito das 5 linguagens do amor, Isso, né? esse livro eu acho Que que você... importantíssimo. Então vamos lá, por que que é importantíssimo? Porque ele ajuda exatamente na comunicação, né? E comunicação do quê? Do que eu sinto por você. As pessoas se sentem mal, tristes num relacionamento por não se sentirem importantes naquele relacionamento, né? Não se sentirem amadas naquele relacionamento. E esse livro, As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, ele demonstra o porquê que a pessoa não se sente amada, não se sente importante, quando na verdade o parceiro ama e se importa sim com ela, né? Porque isso é mais triste ainda, né? Se a gente tá num relacionamento desgastado, que um não sente mais nada pelo outro, é triste, porque isso não, se não sente mais nada é porque houve um desgaste. Mas no que o livro fala é que existe o sentimento, só que o outro não consegue comunicar ao seu parceiro, né? O outro não consegue sentir esse sentimento, né? Que é direcionado a ele. E esse livro ensina sobre isso, né? Porque cada um, de acordo com a sua personalidade, tem uma maneira, tem um funcionamento, uma linguagem dessa comunicação do amor. E o que acontece muitas vezes? Eu quero comunicar o meu amor, né, o meu sentimento pela outra pessoa, de acordo com a minha linguagem. E não me dou conta que o outro fala uma outra linguagem. De acordo com esse livro, ele divide em 5 linguagens. Então, a gente vê muito falar assim, nossa, ele gostava tanto dela e ela não percebia isso, não sei por que não deu certo, né? Porque ela fala outra linguagem. Da maneira como ele demonstrava, isso não se conectava com ela. Então esse livro é bem interessante, porque continuar empenhado em falar a sua própria linguagem não vai resolver e vai desgastar ainda mais a ambos. Então, ter essa informação é muito importante para o casal.
Entendi. O, por exemplo, ele fala no livro, eu me lembro também de uma metáfora, de uma forma metafórica, né? Ele faz aquela ilustração do tanque, né? O tanque, Uhum. o reservatório, né? Ele fala do tanque do amor. Que as pessoas têm que, para se sentir amadas, queridas, num relacionamento, e aqui no caso a gente está falando do relacionamento amoroso, elas precisam estar com o tanque do amor cheio. E muitas vezes, embora o cônjuge se empenhe em encher esse tanque, existe um furinho pelo qual esse tanque vai se esvaziando, né? E a pessoa não sente esse tanque cheio, porque ele está esvaziando. Ou seja, não E, é que encheu uma vez na vida e não precisa mais. e não enche uma vez na vida ou encher todos os dias de uma forma que ela ou ele, né, não compreenda, não capte. É como se duas pessoas estivessem falando em idiomas diferentes, né? Se eu falo que aqui em alemão, eu posso estar te falando coisas lindíssimas, mas você não está compreendendo. Então a comunicação não está acontecendo. E a linguagem do amor é assim. Eu posso estar comunicando para você o meu amor, te falando, eu te amo. Mas a sua linguagem não é essa falada. A sua linguagem é a de contato. E eu não te dei nenhum abraço, né? Então não foi comunicado. Então é importante a gente saber qual é a nossa linguagem e a do nosso parceiro, né? Do nosso cônjuge, para poder parar de perder tempo e falar a linguagem certa. Embora eu tenha a minha própria linguagem, eu sou capaz de aprender uma segunda linguagem. Isso é uma decisão, é um empenho, é um comprometimento. Entendi. Eu aprendo essa segunda linguagem e fico mais assertivo, né? Entendi. Bom, Kellen, faltando agora um pouco mais de 7 minutos aqui, eu queria perguntar o seguinte: vamos lá, eu vou invadir a sua privacidade, vou invadir a sua vida, né, o seu relacionamento, e perguntar: você, a sua família, né? Você, o teu marido e os 2 filhos estão passando por uma experiência de mudança muito grande, né? Vocês deixaram uma vida aqui, de uma certa forma, consolidada e foram para um outro lugar, foram viver em outro lugar. Queria que você me contasse assim, ó, e aí, como é que é o relacionamento nesse caso aí? Quais são as dificuldades? Que dicas você dá e assim por diante? Então, aqui a gente ficou sem a possibilidade de se distrair muito, né? Não tem muitos amigos, não tem muito, né? A gente perdeu um pouco esse corre-corre do dia a dia que nos consumia para outras coisas e nos distraía também, né? Então, precisamos de olhar mais para nós e cuidar, né? E olhamos para aquilo que a gente gosta de fazer juntos, ou que um gosta e o outro se propõe a fazer junto de boa vontade, né? Mesmo que não é a sua praia, mas você está fazendo a escolha de fazer numa boa pelo outro. E o oferecer, né? Oferecer aquilo que você tem de melhor. Eu não quero correr o risco de passar o tempo e eu deixar de falar isso. É que todos nós somos bons, né? Nós temos a bondade dentro de nós. Essa é a nossa essência.
Nós temos as dificuldades, nós temos as nossas tendências primitivas aí que a gente tem que lidar, ok? Mas nós temos as tendências que são muito positivas também. Então, por essência, nós somos bons. E nós devemos deixar esse potencial grande que nós temos ser despertado. E oferecer isso sim. No relacionamento, sim. Né? Vamos praticar isso. E deixar transformar isso em abundância. Aí os relacionamentos começam a ser melhores, a sair da superficialidade. E tá na hora, né, de cuidar disso, porque eu acho que a pandemia até mostrou isso, né, que não dá para fugir, não dá mais para ficar contando só com distrações, tem que cuidar disso. Porque muitas vezes a gente busca alívio, que é bom, né, mas a gente tem à nossa disposição uma cura total. E eu vou ficar me contentando com alívios provisórios, né? Vamos atrás da cura. E é possível, né? Só que a gente que não está colocando o pé inteiro, né? Para curar. E outra coisa importante é que eu não acredito muito em decisões precipitadas, né? Ai, me precipitei em casar, me precipitei em assumir esse relacionamento. Eu não acredito muito em decisões precipitadas. Eu acredito que existe uma imaturidade, né? Ainda estamos imaturos para resolver as nossas questões aqui. Mas não que a gente se precipitou. Nós não estamos com essa pessoa por acaso. Existe alguma razão. Então, vamos atrás de aprender e resolver as nossas questões. E não fugir com o descomprometimento aí, né? Então, vamos parar de desculpas, né? Ah, foi precipitado. Não, talvez não, né? Não estou falando aqui de 2, 3 meses que as pessoas ainda estão se conhecendo, mas talvez não, talvez nós não fomos precipitados, só não tivemos muita maturidade para cuidar dessa situação e precisamos aprender. Entendi. Bom, Kellen, tem uma xará minha aqui, ó, perguntando, ela falando, desculpa se já foi explicado e eu perguntar novamente. Não foi explicado, mas não no detalhe, né? Como descubro a linguagem do meu cônjuge? Lembrando, Kellen, que a gente tem menos de 2 minutos. Tá. No livro, no final do livro, existe um teste para mulheres e para homens. Aí teria que preencher esse teste e vai dar o resultado da linguagem. E a gente pode se surpreender. A gente pensa que é um e é outro. Que é uma linguagem e é a outra. Vale a pena o investimento do livro aí, né? Vale a pena ler. É uma linguagem muito gostosa, é um livro muito fácil para ler. Tá? E é um livro que, não sei se você sabe, mas há 10 anos ele está no ranking dos 10 livros mais vendidos do New York Times. Tá? No ranking do New York Times, há 10 anos ele não sai dos primeiros. Quiser conhecer um pouquinho a capa, não sei se já mudou. Kellen, falta muito pouco tempo, mas assim, você está atendendo, gostaria de que as pessoas pudessem, porque eu sei que você atende online aí de Portugal, e hoje é uma realidade o atendimento online. Como é que a gente te acha? Eu estou no Facebook e no Instagram, Kellen C. Domingues, e posso deixar o meu WhatsApp à disposição também. Só não sei de cor agora, mas só me fazer contato no Facebook ou no Instagram, que daí a gente já troca o WhatsApp e continua a comunicação. Tá bom. Fala de novo qual é o teu endereço de Instagram e Facebook. É Kellen
com 2 L's, E-N, C. Domingues. É Kellen C. Domingues, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então tá bom. Kellen, 5 segundos. Muito obrigado. Um grande beijo para você. Valeu.